vocês mandassem para mim as impressões de vocês a respeito do texto. Faça um textozinho pequeno, algo que vocês gostariam de dizer a respeito do assunto, né? A honestidade. Eu só encontrei aqui no meu Outlook, aqui, eu só encontrei 3 e-mails. Só 3. Da Leila, da Rosimar e da Lene Shirley. Só esses 3. Alguém mais mandou? Não, né, preguiçosos? Eu não mandei, que eu estou providenciando outro aparelho, viu? Tá, Porque ainda é limitado, viu? Mas então, professora, eu não consegui fazer, né? Eu pesquisei, estudei um pouco. Tenho até. Mas olha, quem ainda quiser me dar esse texto para eu ler, pode levar na segunda-feira, de manhã, lá no nosso encontro. Tá certo? Eu peço desculpas, tá? É porque eu não tem tive problema. Como concretizar. Olha, eu vou fazer um comentário aqui, até serve para orientar quem não fez ainda a fazer, né? Sobre os textos que eu recebi no e-mail que eu li, né? O texto da Leila, né? Ela mandou um texto sobre a honestidade. Ela apresentou conceitos sobre o que é honestidade. Ela foi no dicionário, viu a origem da palavra honestidade, como essa palavra surgiu, né? Apresentou o conceito dado no dicionário sobre o que seja a honestidade. É interessante a gente ver isso, né, no dicionário, o conceito da palavra, né? Às vezes, uma palavra que a gente olha no dicionário, ela tem várias acepções, ou seja, ela tem vários significados, dependendo do contexto em que ela é usada, né? Então, a Leila apresentou o significado de dicionário da palavra honestidade. Citou outros textos, né? Ela citou um texto do Valci Carrasco sobre o mesmo assunto, uma citação do nosso Rui Barbosa, né? Falando sobre a questão da honestidade, dizendo como é uma qualidade rara, né? E que, apesar da época em que foi escrito, né, a gente pode trazer para a nossa época atual, porque está muito contextualizado. Né? Por quê? Se a gente for pensar, principalmente na questão dos nossos políticos, vamos dizer assim, né? Parece que honestidade é uma coisa que anda bem distante, né? do trabalho que eles fazem, dos conceitos que eles têm, né? Da maneira de agir, infelizmente. Né? Tudo é um jogo de interesse, de poder. Né? Então, e a Leila apresentou também opinião pessoal sobre o assunto, sobre a questão da honestidade. Ela estabeleceu uma relação entre a honestidade e a paz, aquela paz pessoal de cada um, né? Aquela paz íntima. Né? Procurando mostrar que uma coisa está muito ligada à outra. Né? Mesmo que você não leve vantagem quando você é honesto, mas pelo menos você está em paz com sua própria consciência. Né? E isso realmente é algo que não tem preço. É tão bom você poder dizer, eu estou em paz com a minha consciência, eu fiz o que tinha que ser feito, eu fiz o certo, né? Fiz o que estava ao meu alcance fazer, procurei fazer correto. E isso dá paz. Né? Então, foi interessante essa relação. A Rosimar Araújo. Está presente a Rosimar? Rosimar está presente? Sim, professora. Está? Que beleza. Estou. Rosimar, você também emitiu a sua opinião pessoal sobre o que seja a honestidade, inclusive falou sobre esse valor, né, tão importante que deve ser... Eu achei interessante isso, como isso deve ser transmitido, né, para as novas gerações. É uma responsabilidade das pessoas mais velhas
comprometidas com esse valor, de transmitirem esse valor, né, às novas gerações, passar de pai para filho, de avós para netos, né? Porque é uma obrigação moral, né, que as gerações têm de transmitir esse valor. Ela chamou bem a atenção para isso. Também fez uma crítica à conduta desonesta dos dirigentes políticos, da maioria deles. Né? Também fez essa crítica. Foi bem interessante essa visão pessoal da Rosimar. A Lani Shirley está presente? Lani? Estou aqui. A Lani está aí, Lani Shirley? Lani Tô. Shirley, acho que não confiou na própria capacidade de escrever, porque ela mandou um outro texto, mas também ela mostrou que ela soube fazer a relação, né? Essa coisa de estabelecer a conexão entre a ideia de um texto e a ideia de outro texto mostra que você interpretou, né? Que você entendeu o que você leu. Ela mandou um texto sobre também uma fábula, né? da abelha e da formiga. Eu não conhecia essa fábula, achei interessante, contando como a abelha. Primeiro é a formiga, né? Que fica tomando conta da casa da abelha enquanto a abelha se ausenta. Elas eram muito amigas, uma frequentava a casa da outra, conversavam muito. Aí a formiga se ausenta. Eu sei que uma se ausenta primeiro que a outra. Não é isso, Lani Shirley? E a abelha fica tomando conta da casa. Primeiro a formiga toma conta da casa da abelha, não mexe em nada, apesar de sentir uma fomezinha, mas ela não vai abrir o armário nem a geladeira da abelha para não mexer, porque ela achava que ela não tinha esse direito, né? De mexer nas coisas da outra. Mas quando a situação é inversa, né? Ou seja, quando é a formiga que viaja e a abelha fica tomando conta da casa dela, a abelha vai lá com fome, come toda a comidinha que a formiga tinha armazenado, tinha guardado. Né? Tentador. Pois é, a abelha não foi tão honesta quanto a formiga. E aí ela fez uma analogia de situações entre pessoas, né? Que uma deixa um dinheiro com a outra, né? E a outra guarda direitinho, depois devolve. Enquanto que, quando a situação se inverte, né? A pessoa desonesta que ficou com o dinheiro diz, não sei, não vi, não achei, não, né? E se apodera do dinheirinho da outra. Então, ela colocou o texto estabelecendo a relação, né, do assunto, né, de um com o outro. Achei interessante também, certo? Obrigada. Olha só, a Diva disse assim, eu penso que honestidade é o que você faz quando a outra pessoa não está olhando. Olha só. A honestidade é aquilo que você faz quando a outra pessoa não está olhando. Legal, né, gente? Interessante. Então, quem ainda não fez o seu texto aí, o seu comentário, não é um texto grande, não, gente. Um parágrafo resolve, certo? Dizendo aquilo que você pensa, como a Diva acabou de fazer. Aquilo que você pensa sobre essa questão da honestidade, né? Do valor da honestidade. A parábola, melhor, a fábula que nós lemos, né, diz que mesmo que você tenha que perder para ser honesto, perca, porque você, na verdade, estará ganhando, né, ao ser honesto. E aí vem a questão da relação que a Leila estabeleceu entre honestidade e paz de espírito. Né? Então, eu vou passar para o assunto de gramática da nossa aula de hoje, e quando chegar mais no final, alguém quer falar alguma coisa? Quando chegar mais no final da aula, eu torno a dar o aviso. Não estou ouvindo quase nada. Não está ouvindo, Valdilé? É você que não está escutando? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, então.
Pronto, vê se ficou melhor. Está ouvindo melhor? A minha voz ainda não está muito boa, não. Está meio abafada. Bom, na aula passada, eu falei para vocês dos verbos ver e estar, né? Então, olha só. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Vocês estão vendo aí? Jorge está bem. Ele deve estar em casa. Eu não completei as frases com o verbo estar. Eu não completei, certo? Jorge está bem. Ele deve estar em casa. Notaram? Jorge está bem. Ele deve estar em casa. Eu vou falar essas duas frases rapidamente. Jorge está bem. Ele deve estar em casa. Observem a pronúncia. Jorge está bem. Ele deve estar em casa. Ele deve estar em casa. Isso significa que eu tenho o verbo estar aí escrito de duas maneiras. Ou com o R, a letra R no final, ou sem o R e com acento no A. Certo? Sim, certo. Muito bem. O que acontece? Na aula passada, eu mostrei para vocês a conjugação do verbo estar no presente do indicativo. Como é que eu conjugo? Vamos conjugar comigo? Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Observem a acentuação, observem a maneira como o verbo está escrito. Eu estou, tu estás. Ele está. Oxítona terminada em A. Certo? Sim. Eu estou, tu estás. Quando a gente usa o tu no presente do indicativo, né, ele ganha esse S aí no final, o verbo. Sim. Eu estou, tu estás. Ele está. Com acento no A. Certo? Reparem que quando eu coloco o S, o acento permanece. Continua sendo uma oxítona terminada em A, portanto, acentuada. Não importa se é seguido ou não de S. Então, eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis. Com I. Ganhou um I aí. E como ganhou o I, não tem mais acento. Certo? Vós estáis, eles estão. Quando a gente conjuga um verbo, a gente usa as pessoas da conjugação verbal, primeira, segunda e terceira pessoa. Do singular, eu, tu, ele, ou ela. Eu, tu, ele ou ela. E do plural, nós, vós, eles ou elas. Certo? Então, tem a primeira do singular, eu. Segunda do singular, tu. Terceira do singular, ele ou ela. Aí, do plural, qual é a primeira do plural? Nós. A segunda, vós. E a terceira, eles ou ela. Então, se você usa a pessoa no singular, o verbo fica no singular, é claro. Né? Se você usa a pessoa no plural, o verbo vai para o plural. É claro, isso é uma questão de concordância verbal. Aí a gente fala corretamente. Aí a pessoa escreve assim, eles vai na festa. Eu botei o pronome eles, a pessoa, no plural, e o verbo ficou no singular, vai. Eles vão.
né? Eu vou, tu vais, ele vai, e não eles vai. Né? Isso é erro de concordância verbal. A gente tem que prestar atenção nisso, né? Para não falar errado. É feio o erro de concordância verbal. Um chute na canela do professor, com sapato de bico fino. Dói como que? Dói muito. Então, gente, ó, tá aqui a conjugação. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão, certo? Então, quando eu mostrei para vocês a frase, as duas frases, o Jorge está bem, ele deve estar em casa. Ó, Jorge não é ele? É ele. Sim. É ele. Eu posso substituir Jorge por ele. Ele está bem. Como é que eu vou escrever esse está? É com R ou é com acento no A? Acento no A. Ah, então eu vou escrever assim. Veja se eu acertei. Correto. Sim. Certo? Certo. Certo. E a frase embaixo? Ele deve estar em casa. Com R. Com R. Estar. Ó, agora eu vou escrever assim, ó. Ele deve estar em casa. Ótimo. E aí é que as pessoas fazem confusão. Quando é que é com acento, quando é que é com R no fim. Reparem uma coisa nessas duas frases. Qual é dessas duas frases em que vocês têm dois verbos? Ele deve estar em casa. A segunda. É segunda. Vocês têm dois verbos. Ó. Deve Deve e verbo estar. dever. Eu devo, tu deves, ele deve, nós devemos, vós deveis, eles devem. Um verbo aqui, Sim. outro verbo aqui. Certo? Sim. Certo. A gente diz que esse verbo está auxiliando esse daqui. É muito comum nós usarmos dois verbos para dizer uma coisa só, para expressar uma ação só. Não é? Às vezes a pessoa diz assim, você já vem? Aí a gente responde, estou indo. Ó, estou indo. Usei dois verbos, o verbo estar e o verbo ir, né? Aí a gente diz para o colega, vamos estudar? Ó, usei dois verbos. Vamos estudar? Dois verbos. O verbo ir, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vais ides, eles vão. E o verbo estudar. Vamos estudar? Eu quero fazer bolo. Ó, quero fazer. Dois verbos. Então, é muito comum a gente usar dois verbos para expressar uma ação só. A gente chama isso de locução verbal. Então, quando a gente usa dois verbos, aí sim eu posso usar o segundo verbo com R no final. Entenderam? Como eu usei um verbo auxiliando o outro, aí eu pude botar o R no final. Certo, gente? Então, Certo. Na primeira frase, Jorge está bem. Eu não usei dois verbos. Eu usei o nome, Jorge, e depois a palavra bem. O verbo de modo. Eu estou indicando o modo como Jorge está. Então, Jorge está bem. Aqui eu usei só um verbo. Eu estou, tu estás, ele está. Então, tem gente que não presta atenção ou não sabe isso e bota R. Jorge está bem. Errado. Eu só posso usar o nome do verbo é estar, se eu colocar um verbo ajudando ele. Eu quero estar, eu devo estar, eu vou estar.
sempre usando outro verbo. Aí eu posso botar o Rzinho no final. Perfeito, pessoal? Ficou claro isso? Ficou, né? Eu vou fazer perguntas a respeito disso. Ó, eu trouxe outras frases aqui para vocês verem. Olha só. Professora, Diga. é uma dúvida. Por exemplo, onde está Alberto? Não sei. Alberto deve estar fazendo algum trabalho. Como que fica esses 3 verbos? Ó, onde está? Eu estou, tu estás, ela está. É só você Ok. conjugar. Conjugue, Conceição. Não, tudo Ela, bem. ela está. A primeira frase foi a pergunta. Aí eu queria saber em relação à segunda. Qual é a Não segunda? sei, ele deve estar fazendo. Ele deve estar fazendo algum trabalho. Tem Ele 3 deve verbos aí. estar. Você não usou 2 verbos? E mais um, fazendo. Não. Eu estou colocando em discussão o estar, que vai ser com R, porque você botou um verbo auxiliando ele, certo? O Sim. outro verbo, você colocou no gerúndio, fazendo. Por que você disse fazendo? Porque você quer indicar que a ação ainda está acontecendo. Quando a gente quer indicar que a ação ainda está acontecendo, a gente bota essa terminação do gerúndio, ando, endo, indo, cantando, fazendo, partindo, certo? Agora, o estar você usou com o R, porque você auxiliou ele com deve. Ele deve estar fazendo. A ação ainda está acontecendo. Entendeu, Conceição? Ok, obrigada. Aí você já usou 3 verbos. 3 verbos. Não é? Isso. Não está errado, não. Viu? Não está errado. Você pode usar 2 verbos, 3 verbos. O que a gente considera errado e feio, Conceição, é quando uma pessoa abusa dos verbos para não dizer coisa nenhuma. Quer ver? Uma vez eu levei meus alunos para assistir uma palestra de uma técnica lá no assunto, não me lembro nem o que foi. E eu saí, foi dentro da própria escola, eu levei uma turma para o auditório para assistir. Quando ela iniciou a palestra, eu já tive vontade de sair correndo. Porque ela começou dizendo assim, eu vou estar aqui. Olha, ela já estava lá. Que história é essa de eu vou estar? Se ela já estava lá. Eu vou estar aqui para que eu possa estar explicando. Por que ela diz para explicar tal coisa? Olha só quantos verbos só aí. Vou estar aqui para que eu possa estar explicando. 5 verbos. E ainda não disse nada. Eu chamo isso de... foi o chute na canela, não foi? É muito verbo para pouca ação. Aí eu já tive vontade de sair e de carregar os meninos comigo para eles não aprenderem isso. É verdade, professora. Inclusive, isso nós recebíamos muito, eu não sei se as minhas colegas também, essa questão de telemarketing. Quando eles usam o telemarketing, eles fazem demais isso. Você deve estar recebendo daqui a alguns dias. Tal. Aí eu fico, gente, para que deve estar recebendo? Se eu vou receber, deve estar recebendo. Olha só, Conceição. Por isso que eu lhe perguntei. Por isso que eu lhe perguntei sobre o deve estar fazendo. Eu irei, é futuro. Estar, não tem tempo. É o verbo no infinitivo. Atendendo é a ação que já está acontecendo. Então, olha a confusão. É futuro, é presente? A gente não sabe. Irei estar atendendo. Ora, droga. É um horror. Né? Aí eu chamo isso de verborreia. É uma diarreia de verbo. Não é, gente? É uma diarreia verbal. Então, mas quando você diz ele deve estar fazendo algo, não está errado, não. Viu? Está corretíssimo. Porque aí
você indicou uma ação que ainda está realmente acontecendo e que você supõe que ela esteja acontecendo, deve estar fazendo. Agora, é sempre bom a gente evitar o excesso de verbos. Sempre que possível, evite. Num caso desse, seria difícil evitar, né? Mas sempre que possível, se a gente pode dizer num verbo só, diga, né? Eu irei fazer, eu farei. Isso. É mais elegante, certo? Econômico, light, soft e diet. Não é, gente? Compreensível. Hã? Fica Mais chique. compreensível. Pois é. Tá? Então, ó, outras frasezinhas aqui, ó, para vocês verem. Ana está aqui. Ó, não tem dois verbos, só tem um. Então, eu estou, tu estás, ele está, ela está. Ana está aqui. Né? Posso estar aqui, ó. Aqui eu já usei dois verbos. Posso, o verbo poder, eu posso, tu podes, ele pode, né? E o verbo estar. A gente chama isso de infinitivo, é o nome do verbo, o R no final. Né? Posso estar aqui. E a outra frase? Deverei estar presente. Professor, eu deverei estar presente. Ó, deverei estar. Dois verbos. Então, eu uso o verbo estar com R, porque eu tenho um outro verbo ajudando ele, auxiliando. Ok, pessoal? Sim. A mesma coisa, Ok. gente, que acontece com o verbo estar, acontece com os outros verbos, viu? Olha o verbo ver. Olha o verbo ver. Que tanta gente erra também. Bota R no final quando não tem. Eu vejo. É o presente do indicativo. Vamos falar comigo? Eu vejo, tu vês, ele vê. vê. Nós Nós vemos, vós vezes, eles veem. veem. Observem como veem tem dois S. Só não tem mais acento. Antes da reforma ortográfica, tinha acento circunflexo no primeiro E. Agora não tem mais. Certo? Então, eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. E, gente, nós maranhenses tínhamos fama fora do Brasil, fora do estado, de falar muito bem o português. Porque nós usávamos o tu. Até hoje eu tenho esse hábito quando escrevo. Quando eu falo, não, eu relaxo. Mas quando escrevo, eu uso tu. Faço questão de continuar usando, porque é bonito. Então, às vezes, eu estou conversando, em vez de eu dizer, você vai, eu digo, tu vais. Tu vais ao cinema? Tu vais. Ao invés de dizer, você vai. Não é? É bonito o emprego do tu, quando a gente sabe conjugar o verbo direitinho. Então, tu estás bem? Diga, Leila. Não estou ouvindo, Leila. Tá desligado. Seu microfone está desligado. Todos os microfones estão desligados. Alguém desligou? Só o meu que não está. Não sei por quê. Guarda essa pergunta aí, depois você me faz. Viu? Então, olha as duas frases. Ativou, Leila. Ativou, Leila. Diga, só um minutinho. Diga, Leila. Professora, eu acredito que esse tu é usado mais aqui no Maranhão. É usado mais por onde? exemplo, aqui no Maranhão. Isso. Tu, né? É verdade. Por eu isso já, é que eu já visitei alguns outros estados, né, aqui do Nordeste, por exemplo, né? E se usa, se emprega o você. Exato. Né?
Por exemplo, o meu marido ele é cearense, mas ele só me chama por você. Agora, eu não consigo. Né? Exato. É um diferencial nosso, viu, Leila? Por isso que eu acho interessante valorizar. Seria até interessante a gente fazer uma pesquisa para saber por quê que nós aqui no Maranhão empregávamos mais o tu do que o você. Só depois do contato com a televisão, né? As novelas, os noticiários, tudo que veio do Sul e Sudeste, que usa o você, é que a gente passou a empregar o você. Agora, ficou ruim, não é ruim, é ruim. Ficou ruim a gente misturar o tu com você. Né? Eu vou, tu vais. Você vai. Aí a gente mistura. Tu vai. Meu Deus, é um horror. Eu faço isso muito aqui em casa. Aí o pessoal aqui em casa me chateia. Professora de português. Diga, relaxa. Eu estou no coloquial. Né? Porque a gente mistura o tu com você. Mas lá fora, eu morava em Brasília, e não foi nenhuma nem duas vezes que pessoas me disseram: você é maranhense, não é? Eu dizia: sou. Logo vi. O seu português é tão bonito. Porque eu dizia: tu vais. Tu fizeste? Tu fizeste o trabalho? Chegava para essa colega: tu estudaste para a prova? Nós usamos muito pretérito. Que chique! Tu estudaste, né? Porque a gente estava acostumado, né, a usar o tu, né? E lá fora o pessoal não usa muito. Tá bom? Então, gente, vejam direitinho aí essas questões do você, como é do verbo ver e do verbo estar. Umas frases aqui para vocês. Quero ver você. Por que aqui eu usei o ver com R? Porque eu usei o verbo querer auxiliando. Né? Quero ver você. Aí eu tenho dois verbos. Né? Ela gostaria de ver as crianças. Ela gostaria, um verbo, de ver as crianças. Aí eu usei o R por quê? Porque eu usei o verbo gostar auxiliando o verbo ver. Né? Depois, posso ver o jardim. Posso ver. O verbo poder auxiliando o verbo ver. Né? A gente ia ver teu carro. Eu ia, tu ias, ele ia. O verbo ir auxiliando o verbo ver. A gente ia ver teu carro. Certo? Então, quando eu uso um verbo auxiliando o outro, aí sim. Então, vamos lá. Me completem essas duas frases aqui, com o verbo ver. A primeira frase: a criança vê o brinquedo. E a segunda frase: ela gostaria de ver todos. A criança... Vamos lá? A criança... A criança viu o brinquedo. Vê o brinquedo. Como é esse ver, Conceição? Com circunflexo. Desculpa, professora, eu já estou vendo. A criança viu o brinquedo. Não, eu quero no presente do indicativo. Viu é passado. Tá, desculpa, eu vejo quero no ela presente vê. do indicativo. Ela vê, a criança vê o brinquedo, vê com o ezinho e o circunflexo. Com o acento circunflexo no é. Eu vejo, tu vês, ele vê. Aí, acento circunflexo no é. Aí depois, ela gostaria de ver todos. E agora? Ela gostaria de ver todos. V-E-R. Com R, porque eu estou usando o verbo gostar auxiliando o ver. Correto? Correto. Beleza. Ficou claro, então, isso, né, gente? Então, a criança vê,
o brinquedo. Ela gostaria de ver todos. Está aqui. Hã? Acertei? Acertou. Muito bem. Eu sou boa nisso. Gente, eu adoro essa nossa língua, viu? Esse nosso idioma é bonito. Professora, a Às senhora é um vezes a gente dá crânio. Então, professora, uma vez eu perguntei, né, sobre essa diferença do tratar por você e por tu. Falar com alguém com essa expressão, tu e você. Então, me explicaram o seguinte, que quando nós mencionamos o pronome tu, se torna mais íntimo, né? Então, assim, o você é mais formal para alguém que a gente não conhece, não tem intimidade nenhuma, uma autoridade. Então, diz que usaríamos esse termo. Você. Fica mais formal do que falar tu. O que a senhora me diz? Eu, Cadê a professora? Saiu? para mim, usar, ou seja, para eu usar esse você, eu acho complicado. É tão complicado. Eu chamo logo a pessoa de tu ou de senhora, porque, menina, eu fico toda atrapalhada com essa questão de chamar alguém de você, né? Tu e você. Eu chamo, depois quando eu vejo, já estou chamando de tu, então, ou eu te chamo de tu ou de senhora. Não, senhora, não. Deusanira, eu concordo com você, amiga. Viu? Concordo com você. Tu é a nossa intimidade. Você é uma coisa mais... formal, né? Assim, formal, mais discreto. Formal, discreto. Você. É verdade, mas você vai assim se tornando íntima daquela pessoa, e aí tu já vai trocando você pelo tu. Eu faço essa doidinha. Sim. Gente, eu acho que isso é cultural. Gente, cadê a professora? Uma maneira de Como ter seu eu. sotaque. Eu tenho o hábito de falar você, até para minhas filhas, eu falo você. Desde elas pequenininhas, eu sempre falo você para minhas meninas. Você, entendeu? Agora eu estou falando tu, né? Porque eu estou morando aqui há pouco tempo. Aí eu voltei a falar o tu. Mas eu sempre falei você para minhas meninas, desde pequena. Ô, filha, você fez isso? Filha, você Mas a vai senhora morava fazer aqui no aquilo? Maranhão? Morava aqui no Maranhão? Não, não morava aqui, não. Sim, eu sou daqui, mas eu saí daqui muito jovem e voltei agora. Agora tem 4 anos que eu estou aqui. Eu entendi agora, porque realmente, se você sai daqui para outro estado, você começa a se adaptar a falar o você. Isso aconteceu comigo. Exatamente. Quando eu morei em outro estado. Exatamente. Eu também. Morei em São Paulo, então lá todo mundo só chama você. Você. E eu estava acostumada no tu. Mas logo eu me adaptei. Pois é. Cadê a professora? Eu mandei um chat aí, ela saiu. Eu acho que ela deve estar limpando o nariz, ou deu uma crise de tosse, respirou, quem sabe, ela está gripadinha. E, gente, vocês estão falando em tu, em você, cada região tem o seu costume. Então, algumas cidades do Nordeste tratam de você. Então, tu, porque nossa língua portuguesa ela é a língua melhor e mais correta. Então, esse tu
ele não está pregando para o nome errado, mas Rio, São Paulo, Sul, Centro-Oeste, alguma cidade do Nordeste, é você nem que ser tu. É você. Eu concordo com a colega lá quando disse assim, eu chamo o senhor, a senhora, e as pessoas mais jovens chamam tu. Então, para mim, não fica complicado chamar você, porque não é regional. Penso assim. Eu também, Lani. Para mim é bem complicado, sabe? Chamar de você. Eu começo, mas depois, quando eu vejo, já estou chamando de tu. Aí, então, eu prefiro chamar ou senhora, né? É assim. Muitas vezes, quando nós pegamos o Uber, aí o motorista vai falando com a gente, ele nem conhece, é uma passageira, e ele já fala direto, tu. Aí eu digo, nossa, já vai falando direto, tu nem conhece, porque nós nos dirigimos ao outro, você, não é? O tu já é assim uma coisa mais de intimidade. Eu me habituei tanto que eu não consigo mais dizer tu. Eu escrevo, mas não fico falando. É a coisa. Uma das coisas que eu observava muito. Aceitável falar tu. Uma das coisas que eu observava muito é nessas modelos, né? A Xuxa, quando começou a carreira, a Fernanda Lima, a Ana Hickman, esse pessoal aí todo, principalmente essas modelos, eu observava que sempre quando elas eram entrevistadas, na hora de responder, que elas não diziam você, elas sempre diziam, mas tu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu sempre observei isso. Eu não sei, eu acho que a Fernanda Lima ainda permanece com esse tu. Eu não sei eu não sei qual é o estado dela, mas ela ainda gaúchas, permanece, né? Com o tu. Elas são gaúchas, gaúcho fala tu. Isso mesmo, é isso mesmo, Maracão. Elas são gaúchas, eles falam você. E é o norte, né? Eu acho que pernambucano também fala, pernambucano. Ele fala gente, eu já quero que chegue o dia da aula presencial. Muitas eu quero ver vocês. Conceição, Deusamira, Lanes, Bernardo, Bernarda. É bom esse contato, né? A gente precisa dessa energia. Não vale fazer bullying, não vale. Sair de casa, vocês estão vendo, eu estou deitada. Isso não pode. Aí cochila, não sabe o que a professora falou, né? Não sabe o que aconteceu na aula. Pois é. Essa troca de conhecimento, né? Sim. É maravilhoso. Vai ser um babado, como o povo fala. Vai ser um babado. Crescer e enaltecer, né? A gente vai enaltecendo. Isso é bom, uma troca. Meninas, põe máscara aí, vocês, que eu estou de máscara, estou de Covid. Gente, eu fiquei 15 dias numa tosse, não febre, não dor no corpo, mas eu passei mal. Eu nem fazer atividade física 2 semanas. Era coriza que parecia uma lata d'água. Eu fiquei eu acho engraçado quando nós começamos a entrar aqui no grupo, na telinha, e eu vejo as amigas de máscara. Aí eu fico perguntando assim, por que ela está de máscara? Se ela não está perto de mim nem da outra. Aí eu fui. Eu fico achando engraçado, vocês de máscara aqui na telinha. Mas eu estou no serviço, não pode ficar sem máscara, eu estou no corredor. Estou no serviço. Por isso que vocês me veem de máscara. Aí quando eu estou de lencinho, de vestidinho, eu estou em casa de manhã. Essa é minha referência. E aí, Maria Alice? Hoje eu estou para baixo, hoje eu fiz uma porção de exame de lactose, estou aqui minha fraca, mas vou subir, se Deus quiser. Jesus, em nome de Jesus, que vai te puxou. Seja porção de exame hoje. Por isso eu estou assim hoje. Vai passar. A deusa, Dona Maracon, a gente está sempre lá na yoga, a gente sempre se vê, né? Eu estou parada que eu estou com Covid, não posso ir. Aí pode contaminar a colega. Verdade. Eu falei para a Elaine.
Professora Núbia voltou. Eu vi alguma coisa aí. Cadê a professora Núbia? Só faltam 10 minutos. Ativou de Pois novo? Porque toda hora ele diz ativa, desativa, ativa, desativa. E meu nariz era escorrendo que nem cachoeira, sem parar. E não tive febre, não. Gente, eu quando entrei Primeiro, não bota certo. Ele não estava ativando. Não, mas é porque tu estava em cima dele. Deus. Estão me ouvindo agora? Tudo bem, professor. Estão Estamos ouvindo? Sim. Então, deixa eu reavisar, pessoal. Na segunda-feira, dia 18, ou seja, na próxima segunda-feira, nós vamos ter aula presencial, uma aula presencial lá na UFMA, certo? Lá nas nossas salas lá da UNIT, das 9 às 11 horas. Eu vou ficar colocando esse aviso no grupo lá da UNIT, tá? Para todo mundo se lembrar, tá bom, gente? Segunda-feira, dia 18, das 9 às 11, aula presencial. Nós vamos fazer uma espécie de provinha sobre os nossos assuntos. Levem o que vocês quiserem levar para consultar. Gramática, pode bater papo, trocar ideia, tá bom? Vai ser uma provinha bem descontraída, tá certo? Ok. Bom, é de 9 às 10, né? Hein? De 9 às 10. Às 11. Ah. Ó, eu estava mostrando para vocês esse bebezinho lindinho aqui, quando o meu sinal caiu aqui. Estão vendo? Eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês qual é a origem dessa expressão que a gente diz assim, bumbum virado para a lua. Ah, fulano nasceu de bumbum virado para a lua, não é? Sim. Quando é que a gente usa essa expressão? Eita, mas nasceu de bumbum para a lua. É quando tudo dá certo para aquela pessoa. Isso. Tudo que ele vai fazer dá certo. Exatamente. Quando é uma pessoa que tem sorte na vida, a gente diz, eita, mas tu nasceu de bumbum virado para a lua, né? Pois então, gente, bumbum virado para a lua. Todo mundo conhece essa expressão, que designa o sujeito sortudo, né? Mas o que sorte tem a ver com a posição do bumbum do neném quando ele vem a nascer, quando ele vem à luz, né? O que isso tem a ver? Aí vem a explicação. Quando o neném aparece durante um parto normal, o que surge logo é a cabeça dele. Depois, é claro, vem o resto do corpo. Só que, às vezes, o que se vê em primeiro lugar é a bundinha da criança, virada para a lua, como se diz, né? O que obriga o médico a puxar suas perninhas com o máximo cuidado para ela poder nascer. Caso contrário, morrerá. Então, é uma situação de risco, né? Quando, ao invés de aparecer primeiro a cabeça do bebê, aparece primeiro a bundinha, as pernas, aí o médico tem que puxar com muito cuidado, né, para evitar qualquer dano a essa criança. O procedimento é difícil e de considerável risco. Feliz do bebê que consegue vencer essa complicação no parto e, com isso, abrir caminho para uma vida que já começa com muita sorte. Daí a fama, né? Então, por ser uma situação difícil, né? Principalmente
há um tempo atrás, e os recursos mais modernos da medicina, né? Era uma situação difícil, o bebê podia morrer. Então, quando ele sobrevivia, a gente dizia, esse nasceu com o bumbum virado para a lua, né? Ou seja, tem sorte. São essas expressões interessantes que a gente usa no dia a dia, né? E que não sabe nem por quê. Você sabe, por exemplo, por que a gente chama pão massa grossa de pão francês? Não. Não? Tem várias histórias sobre esse pão francês. Nem eu. Então, vocês vão procurar saber e me dizer na próxima aula. Eu já vi falar uma história, já vi falar. E engraçado que sabia que aqui no Maranhão também é que a gente tem essa história de dizer pão massa grossa? É. Se você chegar em outro lugar e disser, eu quero pão massa grossa. Hein? Que pão é esse? Eles dizem, Também aqui. pão francês. Né? E nós aqui dizemos pão massa grossa. Massa grossa só aqui mesmo. Pão massa grossa e pão massa fina. E está lá escrito na padaria, pão francês, mas a gente só diz pão massa grossa. Eu, pelo menos, só digo pão massa grossa. Né? Meu tempo de criança era, professora. Meu tempo de criança era pão massa grossa e pão massa fina. Pois é. Assim que eu aprendi também. Sempre falei. Até hoje falo assim. Né? Bem, gente, eu vou terminar a nossa aula de hoje. Estamos em cima da hora, só temos 4 minutinhos. E eu vou terminar com uma poesia do nosso Gonçalves Dias. Professora, mandei um chat. Mandei um chat o negócio de turra vai, turra foi. É o quê, Maracon? Mandei um chat aí para saber isso aí da juventude de hoje. Eles falam turra vai, turra foi, turra vem. Mas não é terrível isso? É a mistura, é a mistura do tu com você. O nosso português é o melhor. É muito bonito, bem falado, mas quando ele é assim, falado tão... O problema foi justamente a influência da mídia trazendo você para dentro das nossas casas. Então, como a gente quer usar o tu, termina misturando o tu com a forma verbal do você. Você vai. Aí a gente diz, tu vai. Terrível. Não? Mas eles colocam o R, turrai, turra foi, turra foi. Turra eles foi. colocam o J, turra foi, turra vai, coloca J, R, tudo no lugar errado. Eu me lembro que nossos garotos, quando eu era menina, diziam assim, arrente. Aí meu marido dizia, arrente? Que isso? Arrente? A gente, menino. E, aliás, não diz nem a gente, diz nós. Né? A gente já vai. Né? Tudo influência dos colegas. Ainda tinha mais, eles diziam assim, é mesmo, não é nem mesmo, é mesmo. Mesmo. Esse negócio Simbora. Esse negócio de minha irmã. Minha isso irmã, não existia aqui. Feia. Isso não existia aqui em São Luís. Eu me lembro da gente falar a pessoas, por exemplo, que alguns municípios no interior do Maranhão diziam minha irmã. Aí virou moda agora aqui em São Luís. Já tem até loja com nome. Aí, minha irmã. Quando eu passo lá na Coab, tem uma loja lá escrita assim, um bruto cartaz lá na frente, o nome da loja. Não sei o que é minha irmã. Não sei se é aí minha irmã, valeu minha irmã. Negócio assim. Valeu minha irmã. É isso mesmo. Agora o pessoal, os malandros assim, tá ligado? Tá ligado? Meu pai. Fazer o quê? A língua é viva. O pessoal vai inventando. Então, deixa eu terminar nossa aula com uma poesia curtinha, bonita, do Gonçalves Dias, chamada Não Me Deixes. Debruçada nas águas do regato. Oi, estão me ouvindo? O nome do poema é Não Me Deixes. Debruçada nas águas de um regato, a flor dizia em vão à corrente, onde bela se mirava. Ai, não me deixes, não. Comigo fica ou leva-me contigo dos mares a amplidão. Límpido ou turvo, te amarei constante, mas não me deixes, não. A flor falando para as águas do riacho que passava. Não me deixes, não.
E a corrente passava, novas águas após as outras vão, e a flor sempre a dizer, curva na fonte, ai, não me deixes não. E das águas que fogem incessantes, a eterna sucessão, dizia sempre a flor, e sempre embalde, ai, não me deixes não. Por fim, desfalecida, a cor murchada, quase a lamber o chão, buscava ainda a corrente, por dizer-lhe que não a deixasse, não. A corrente impiedosa, a flor enleia, leva-a do seu torrão. A afundar-se, dizia a pobrezinha, não me deixaste, não. Eu me lembro que quando eu li essa poesia, eu era jovenzinha, eu fiquei tão triste, de meu Deus, a florzinha ficou murcha e o riacho pegou ela e levou. E a coitadinha ainda ficou contente, dizendo, ai, não me deixaste, não. Ela queria ir, queria buscar os mares, a amplidão. Hoje em dia, analisando isso, eu penso, é o nosso desejo constante por novos horizontes. Mesmo conhecendo os perigos. Gente, até a nossa próxima aula. Segunda-feira. Melhoras. Estaremos juntas. Tchau, meninas. Saúde para